Fala pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Queria ter uma conversa meio rápida sobre uma coisa que eu fiquei pensando esses dias. Talvez vocês já tenham ouvido falar dessa tal síndrome do PC Gamer, né? Que, bom, síndrome é meio entre aspas, porque não é de fato uma patologia psiquiátrica. Mas, basicamente, esse termo está sendo utilizado para falar daquela sensação que as pessoas têm que elas precisam muito fazer algum upgrade das peças do computador, e aí quando fazem esse upgrade elas também não ficam satisfeitas e aí acabam perdendo até o interesse de jogar. É como se o computador delas nunca estivesse de fato pronto para poder ser um PC gamer de verdade, digamos assim. Eu brincaria também um pouco em cima desse termo e diria que existe uma espécie de síndrome do AAA, porque muita gente acha que só vale a pena jogar jogos AAA. E acabam desconsiderando um leque gigantesco de jogos indies que existem por aí. Não me leve a mal, eu não tenho nada contra jogos AAA, eu jogo alguns jogos, gosto de alguns deles. No entanto, jogos AAA, principalmente os mais recentes, têm sido muito exigentes, no sentido do hardware. Considerem, por exemplo, o caso do jogo Indiana Jones, que saiu bem recentemente, né? E que é um jogo que, para fazer funcionar, você precisa necessariamente ter uma GPU que tenha Ray Tracing. Ou seja, muita gente fica de fora de poder jogar esse jogo. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. Ainda que eu tenha uma GPU que rode alguns outros jogos AAA. Diante disso, eu me lembrei de uma coisa. Eu estava conversando com o Float, que é um inscrito do canal, e ele tinha comentado no final do ano que ele ganhou o computador de presente da mãe dele, e ele usou a expressão que era o PC dos sonhos dele. Esse computador tem um i5 de terceira geração, 16 GB de RAM e não tem nenhuma GPU dedicada. Então ele utiliza o gráfico integrado do processador. E aí eu achei tão bonito de ver isso, como ele valorizou esse hardware que ele ganhou, e como esse hardware já era inclusive melhor do que ele tinha antes. E aí então eu decidi pedir para ele gravar alguns jogos, alguns jogos leves, rodando nesse hardware, para mostrar que mesmo se você não tem um computador potente, um computador que possa rodar jogos mais atuais ou os jogos AAA, que ainda assim é possível se divertir com o que você tem. Um detalhe interessante sobre esse hardware dele é que essa Intel HD Graphics que vem vinculado a esse processador não tem suporte a Vulkan, então ele roda os jogos em OpenGL. Inclusive, em alguns desses jogos, quando não tem suporte nativamente para OpenGL, ele usa aquele comando que dá para colocar tanto na Steam como na Heroic Games Launcher, força o jogo a rodar em OpenGL. Eu vou deixar passando aí na tela então, algumas dessas gameplays que ele gravou. E eu achei muito legal de ver. Primeiro que a gravação ficou muito boa, né? Eu dei algumas dicas aí para ele para como conseguir gravar sem sobrecarregar tanto o processador, já que a gravação também seria feita via processador. E deu super certo. Então ele conseguiu fazer uma boa gravação e conseguiu jogar. Ele está jogando no Big Linux com KDE Plasma, mas isso também teria sido possível em outras distribuições Linux. Pode ser que em alguma outra ele teria um pouquinho mais de FPS ou um pouquinho menos de FPS do que ele teve nesses testes. Mas de todo modo, como o Linux é completamente modificável, às vezes trocando um kernel, trocando uma versão de driver, você consegue aí ter uma experiência melhor na distro que você está usando mesmo sem precisar trocar de distro. O que importa é que ele, inclusive, gostou bastante dessa experiência de testar jogos que ele nem conhecia, exceto, no caso, o Brawlhalla e o Garry's Mode, que são jogos que ele já jogava bastante. Os outros jogos eu fui indicando, que aí eu fui pesquisando de alguns jogos gratuitos, alguns jogos que tinham demonstração gratuita, para ele testar e tal, para ver como que ia se sair. E esses jogos são jogos atuais, mas são jogos indies, são jogos leves. E aí, aproveitando a deixa também, vocês perceberam no meu wallpaper, que eu estou usando um wallpaper animado. Essa imagem desse wallpaper que eu estou utilizando é de um jogo que eu acabei de finalizar, que se chama The Bookwalker. Esse também é um jogo indie que eu adorei. Esse jogo se tornou um dos meus jogos preferidos da minha vida toda. Então, se eu fosse refazer uma lista, dos meus jogos preferidos, esse jogo com certeza entraria nela.
E eu estou dizendo isso só para reforçar como é importante, às vezes, a gente abrir os nossos olhos para valorizar o que a gente já tem e também para que a gente tenha a noção de que existe muito jogo por aí, jogo de todo tipo, e com certeza vai ter algum jogo indie que possa te agradar, independente do estilo de jogo que você goste. Então, às vezes, a gente fica sofrendo à toa porque não tem um computador igual do youtuber X ou youtuber Y, e a gente acaba deixando de utilizar as armas que a gente tem, né, digamos assim. Bom, gente, era só isso pro vídeo de hoje mesmo, eu só queria falar isso que eu tô dizendo aqui em voz alta mesmo. Então eu vou deixar vocês assistindo mais um pouquinho dessas gameplays que o Float foi gravando. E aí também quero aproveitar para recomendar o canal dele. Lá na aba comunidade eu vou deixar um link com o canal dele, também vou deixar no comentário fixado. Um abraço e até a próxima.